Flamengo está realmente partindo para dentro. O Flamengo está realmente brigando para dessa vez consumar a vinda do... E um Gerson bem, ele ajuda muito o Flamengo, né? Porque o Gerson parece que ele aparece o campo inteiro, tanto para começar as jogadas, para dar a qualidade no passe, para aparecer às vezes construindo como um meia, né? Dando assistências pro gol dos jogadores, independentemente de quem seja. Ele faz esse meio de campo do Flamengo funcionar. E com a Arrascaeta embaixo, o Gerson é ainda mais essencial, porque é o cara que mais cria, o cara que mais gera jogo. Rapaziada, e tem informação lá de dentro, hein? Tem informação lá de dentro, preciso que você assista o vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. Vamos ver aí a imprensa repercutir a vitória do Flamengo sobre a equipe do Santos, né? Que não foi uma vitória que venceu e convenceu, mas tem alguns certos elogios aqui da imprensa. Tem informação sobre o Wendel, rapaziada, informação lá de dentro. Então é importante que você acompanhe o vídeo até o finalzinho dele. Não pula o vídeo, tá? Não pula o vídeo. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo. Inscrever-se. Dá essa moral que eu quero que vocês fiquem por dentro das notícias do Flamengo. Já deixo de bate-pronto aqui pra vocês. O Flamengo tá certo em tentar a contratação do Wendel, mas a informação não é só isso não. Isso aqui é apenas uma indagação, uma pergunta que eu faço pra vocês e quero que vocês deixem nos comentários. Eu vou deixar o coração em geral aí. Belezinha? Tá bem bacana o vídeo. Vamos lá. Vamos chamar agora o Pedro Henrique Torre ao vivo com as informações do lado rubro-negro que venceu no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Boa tarde pra você, Breler, Mari Pereira. Todos que estão com a gente nesse Sport Center, agora tudo bem, né? Deu um ufa-ufa aí no fim de semana pro Flamengo. Depois daquela pancada na volta da data FIFA, 4-0, deixou tudo meio esquisito. Mas um 3-2, apesar do Flamengo ainda sofrer bastante com problemas defensivos, dá aquela respirada, porque foi ao terceiro lugar, ultrapassou o Palmeiras ali no número de vitórias, enfim. Ainda está a 8 pontos do líder Botafogo, a mesma distância, mas pelo menos, enfim, avançou um pouco aí na tabela, voltou ao terceiro lugar, né? Então dá um pouco mais de tranquilidade para essa partida de quarta-feira contra o Alcas no Maracanã. O Flamengo basicamente classificado para as oitavas da Libertadores. A gente fala basicamente que falta ali o matematicamente, mas está muito perto da classificação. A delegação voltou logo depois do jogo já para o Rio de Janeiro. Hoje pela manhã treino no Ninho do Urubu, treina amanhã mais uma vez no CT Rubro-Negro. E aí fica a dúvida, o que será que o Sampaoli vai fazer para essa partida? Ontem ele deixou a Arrascaeta, deixou o Pedro, também o Thiago Maia, todos eles ficaram no banco de reservas. Fez as trocas ali, encarou de frente o problema que ele detectou contra o Bragantino e ele falou um pouquinho sobre isso depois da partida contra o Santos, a vitória de 3-2, sobre o que aprendeu um pouco contra o Red Bull Bragantino, o que o time levou de lições, também o que ele pode fazer daqui para frente, especialmente na sequência aí contra a Alcas e também o Fortaleza. Vamos ouvir. Eu penso que depois de Bragantino, a gente entendeu que muchas veces se tiene que defender con el balón, tenemos que encontrar diferentes líneas de pase, más precisión. Desde el juego fue uno de los mejores juegos de Otimi con el balón, como reconocer o espacio que dejaba, en este caso Santos. En otros partidos, rendimientos individuales generaron que Otimi ganase o no ganase. Mas este juego creo que Otimi ganó como entrenó. Yo voy a elegir un time para este juego. A gente también tem juego Copa Libertadores semana que viene. Seguramente va a haber trocas de cara al futuro, intentando saber que más allá de quién juegue, la identidad o el juego tiene que prevalecer por un nombre propio. Flamengo va a necesitar eso, gente que a través de su fútbol sea mejor que los rivales. Essa resposta dele ali sobre as peças também foi sobre o Arrascaeta, né? Que foi uma escolha técnica. Mas o negócio é o seguinte, dentro de campo, quem começou como titular, Gerson voando, tá com o Sampaoli. 13 jogos, 3 gols, 7 assistências e aí 3, como chama hat-trick de assistência? Agora pro Gerson. Essa aí a gente precisa desenvolver. Dribles certos por jogo e chances criadas, olha só. Por jogo, quase 2 chances criadas por partida.
não é novidade, né? A expectativa que a gente tinha do Gerson é um Gerson que já mostrou que ele joga, né? A gente não inventou um Gerson bom de bola. A gente viu um Gerson muito bom de bola jogando em 2019. Sai, etc, volta não jogando o que a gente imaginava ou tinha de expectativa do que ele mesmo já tinha mostrado, mas quando é contratado do São Paulo, a gente pensa, poxa, eles jogaram juntos na França, É que ele volta em outro momento, né? Eles trabalharam juntos na França. E ele volta em outro momento e quem fez o Gerson desse momento foi o Sampaoli, muito por isso. Então, assim, a expectativa era de que ele conseguisse encaixar o Gerson onde ele estava indo bem, né? Porque ele volta a outro Gerson. A qualidade tática, técnica e o talento do jogador, ele existe. Só que ele se desenvolveu de uma outra maneira lá fora e se desenvolveu muito por conta do Sampaoli. Então, era esperado que com a chegada do Sampaoli a gente pudesse ver o Gerson atual desempenhando muito bem e tem desempenhado muito bem. E um Gerson bem, ele ajuda muito o Flamengo, né? Porque o Gerson parece que ele aparece o campo inteiro, tanto para começar as jogadas, para dar a qualidade no passe, para aparecer às vezes construindo como um meia, né? Dando assistências pro gol dos jogadores, independentemente de quem seja. Ele faz esse meio de campo do Flamengo funcionar. E com a Arrascaeta em baixa, o Gerson é ainda mais essencial, porque é o cara que mais cria, o cara que mais gera jogo. E a gente precisa enxergar o Flamengo além das individualidades, porque quando o Gerson estava mal, tinha o Pedro se destacando, o Gabigol atuando como um meio armador. Então o time sempre conseguia compensar de alguma maneira. Mas a dificuldade nessa temporada é enxergar o Flamengo como equipe, como unidade. O Sampaoli falou sobre isso, né? Porque por vezes o Flamengo vencia pela individualidade ou perdia pela individualidade, mas não como um coletivo. No jogo contra o Santos ele disse que esse coletivo era o que ele tinha imaginado. Jogou como treinou. Isso é o ideal? Não é o ideal. Eu imagino que o Arrascaeta, mesmo abaixo do que pode apresentar, ainda é titular desse time. O Pedro ainda não se garantiu com o Sampaoli. O Sampaoli valoriza muito o que faz o Gabigol, a movimentação, como ele gera espaços. Então, até o Pedro precisa ser cada vez mais efetivo nas oportunidades que tiver. Mas é um Flamengo que ainda não tem... Falta essa unidade coletiva, como equipe. E isso fica evidente na fragilidade defensiva. Quando a gente fala de fragilidade defensiva do Flamengo, é um todo, não é só a zaga, não é só a linha de defesa. Lá na frente, o Flamengo tem tido muita dificuldade de encaixar a marcação. Isso faz tempo. O Vitor Pereira é um Flamengo que tem dificuldade de pegada, que é cobrado por isso. Quantas vezes a gente não viu o Vitor Pereira dando umas espanadas em entrevistas, falando que estava a intensidade lá abaixo, e o Sampaoli tem percebido isso, mas tem até segurado no tom. Ele tem falado, estamos buscando a equipe ideal, hoje oscilou, mas certamente um técnico como ele sente falta de ver a equipe numa rotação ideal que ainda não existiu. E por isso o Flamengo sofre uma média muito alta, quase 20 finalizações sofridas nos últimos 5 jogos de média. Isso é muito alto para um time que está disputando a parte de cima da tabela. Principalmente o jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Mexe muito nessa conta. Ô Pedro, a gente tem até na tela, tá escrito, São Paulo deixa Arrascaeta no banco por opção técnica. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva, né? Que não era uma opção física, não era uma questão física do Arrascaeta que o impedia de jogar. Foi uma escolha do treino. É uma escolha do treinador e, acima de tudo, acho que também passa muito por um recado que ele manda, né? Um recado que o Sampaoli manda para todos os jogadores, enfim, que vai ter que ser necessário também muita dedicação ali, participar dessa intensidade, dessa pressão, que não vai jogar apenas com o nome. Acho que é um recado muito claro que o Sampaoli passou, porque ele ficou muito incomodado, de fato, com o que houve diante do Red Bull Bragantino. Se incomodou ontem, ele falou mais uma vez sobre o jogo, não é possível muito analisar o que houve naquele jogo, ele ainda está meio atordoado com o que houve naquela partida contra o Red Bull Bragantino. Então ele deixou bem claro que ia fazer modificações, tirou o Pedro, tirou o Arrascaeta, então acho que ele deixou bem claro assim, não vai jogar com o nome, comigo vai jogar quem tiver intensidade mesmo, quem desempenhar, e por isso ele falou, independentemente dos nomes, o que vai prevalecer é a ideia, é o plano de jogo. E você entende como recado, Mari? Porque o Arrascaeta no banco por opção é algo que tem que ter muita coragem e muito respaldo também para fazer esse movimento, né? Mas é um movimento que já vinha acontecendo, né? De tirar essas peças que no imaginário do torcedor já entregaram tanto pro Flamengo, né? Mas acho que não passa por uma questão de qualidade. Passa por uma questão de encaixe de jogo, assim. O Flamengo ele tem muita dificuldade de se adaptar ao adversário, de fazer
uma escalação capaz de combater as principais armas do adversário, né? Contando com o adversário, a gente viu no gol do Mendonça. O que o Santos tem hoje? O pouco que o Santos tem hoje para oferecer velocidade nessa transição rápida, os dois pelos lados, Marcos Leonardo ali, né? Que vai muito bem também, e Soteldo e Mendonça. O Léo Pereira não consegue acompanhar assim. Mendonça passa por ele anos-luz. Então, esse combate tem que começar lá na frente. Porque se você oferecer campo para um time que praticamente só tem isso, né, para oferecer de perigo para você, você vai sofrer, e o Flamengo sofre. Então, acho que a gente estava na expectativa de ver com outro treinador como que o Flamengo ia entregar, mas me parece muito ser uma questão de elenco, muito ser uma questão de grupo. Esse grupo talvez ele já tenha atingido um limite, um teto, e a gente vai ficar sempre nessa expectativa de quando que o Flamengo vai engrenar, muito baseado no que a gente já viu o Flamengo entregar. E com certeza, assim, é uma questão também de elenco, né? Porque não tem como terem passado o quê? 6 treinadores? Paulo Souza, Domenech, Dorival, Renato, Vitor Pereira, Sampaoli, Rogério Ceni, e não voltar àquele imaginário. Claro, tem questões de técnicos, a gente não tira isso da conta, mas tem muito também do elenco. Mas tem como você tirar o Arrascaeta por opção? Porque o cara é muita bola, Breyle. No meu time ele é titular absoluto. Mas é isso, aí como você faz essa balança do que é o seu ideal de futebol quando você tem um craque que talvez não encaixe nisso? Então, além da opção técnica, tem aquela balança que todo treinador precisa fazer. Como chegar ao fim da temporada com a Arrasca inteiro? Nas últimas, isso não aconteceu. A Arrascaeta sempre chegou baleado, muito desgastado, com problema de lesão. E é preciso também, de certa forma, desconstruir um pouco os intocáveis. O Flamengo nessa fase não tem ninguém jogando bola o suficiente para falar, pô, eu tô aqui e ninguém tira essa camisa. O Gabigol, que é um grande ídolo, vai passar por momentos de banco. O Pedro, que é um atacante que, pelo menos desde que chegou ao Flamengo, continua fazendo uma boa média de gols, também. Então, o Arrascaeta, não imagino que seja a situação de banco eterno, virou reserva, esse não é o status dele, mas eventualmente, dependendo do adversário, das circunstâncias, eu não vejo como nenhum absurdo, pela bola que o Arrascaeta está jogando e até pelo histórico de problemas físicos, eles dosar, o Sampaoli segurar. Então, vejo que não é uma decisão que... A dificuldade no jogo de ontem não passou por ter ou não a Arrascaeta em campo, passou por uma fragilidade da equipe defensiva que, como a Mari citou, começa lá na frente. Então não acho que seja proibitivo agora ter ou a Arrascaeta ou outros jogadores no banco, porque a gente sabe que um treinador, para conseguir dar essa unidade à equipe, ele, de certa forma, vai precisar testar, vai precisar ter, principalmente, respaldo. Nenhum jogador como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, caras que são grandes, são vitoriosos no clube, gosta de ficar no banco. Sim. E é preciso que a diretoria dê o respaldo ao treinador para fazer essas mexidas quando necessário. E a gente vê que até individualmente, assim, o Flamengo dessa temporada, ele tem muita dificuldade de manter uma atuação linear, né? Um equilíbrio ali, porque... Isso reforça ainda mais como o coletivo do Flamengo é capaz de influenciar nessa individualidade. Então, se a gente viu, por exemplo, o Léo Pereira indo muito bem em determinados jogos, a gente já vê uma oscilação. O próprio Ayrton Lucas, o Cebolinha, que num determinado momento pareceu que ia dar muito certo, né? Também dando muita assistência na jogada dele de cortar para dentro, e aí também não engata. O Pedro, o Gabriel. Então, a gente vê que na individualidade, o coletivo está influenciando para que esses jogadores consigam ter um equilíbrio ali de atuações. E tudo que vocês falam, né, Breyle e Mari, e vou jogar para o Pedro, passa muito pelo que o São Paulo sempre fala, de intensidade, e é inegável que a intensidade está atrelada a preparo físico, a parte física, a forma física, a entrega que o jogador pode dar para o São Paulo, né, Pedro? Sem dúvida, é o que ele sempre cobra. Isso vai muito de acordo com o discurso do Sampaoli, né? Tem uma questão também de atitude que foi muito cobrado por torcedores e tudo em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo vinha numa toada mais forte antes da parada para a data FIFA e voltou de maneira, muita gente acusando de displicência mesmo até. Então, quando eu falo de recado, é mais também nesse sentido, demonstrar que, olha, não adianta ir só com o nome que você vai jogar, tem que ter intensidade, por mais que você seja o melhor jogador tecnicamente, você pode ficar no banco. Antes era algo que não era tão cogitado assim no Flamengo, era muito difícil você ter o Arrascaeta em perfeitas condições e você mesmo assim deixar ele no banco como opção, mesmo que você tenha um planejamento mais físico e tudo mais, porque o Flamengo vinha de 4-0,
se perde, se não ganha do Santos na Vila, já ia num clima muito mais pesado para esse jogo de quarta-feira contra o Alcas no Maracanã. Então é uma decisão arriscada, uma decisão corajosa do Sampaoli também, deixar o Arrascaeta no banco nesse momento. Então são cartas ali que ele joga na atmosfera rubro-negra, na atmosfera também do Ninho do Urubu. E nesse cabo de guerra, a torcida do Flamengo ela apoia o lado do Arrascaeta. Se não vieram os resultados, o torcedor ele tem muito mais a confiança do que o Arrascaeta já entregou do que qualquer outro treinador possa ter entregado para o Flamengo. Numa briga aí de, vamos supor, empatou com o Santos, perdeu para o Santos, o que ia ter de torcedor olhando para o Arrascaeta e falando, ele estava bem e você não colocou. Nessa briga o Arrascaeta tem muito mais margem de conforto do que o Sampaoli. Então, mas eu tenho visto o torcedor rubro-negro um pouco mais calejado, porque ele já percebeu que esse problema vai além de treinador. Como você falou, Mari, são vários que passaram e a gente percebe algo que não muda, que é a passividade do Flamengo em muitos jogos, a passividade do grupo de jogadores. E aí isso vai muito de atitude em campo, de inconformismo com o desempenho da equipe. Para mim, um jogo emblemático dessa temporada do Flamengo é contra o Cruzeiro no Maracanã. Eu sempre cito essa partida porque o Flamengo se deixou dominar no segundo tempo por um adversário muito inferior tecnicamente. Embora bem treinado, mas o Flamengo jogando em casa. Ali você precisa se impor e é normal você tomar um calor do adversário e já reagir. O jogador é você se permitir, né? Vamos lá, mas essa passividade do Flamengo chama atenção e para mim isso vai além de treinador. E não estou dizendo que é uma acomodação, que os jogadores não se incomodam com isso. É claro que acaba o jogo, tem jogador dando a cara como o Fabrício Bruno, Everton Ribeiro, que é o capitão, mas eu digo essa atitude dentro de campo, a gente perceber um Flamengo mais intenso, um Flamengo mais solidário e com uma regularidade. Naquela sequência de 10 jogos de invencibilidade, a gente observava oscilações ali, que não era um Flamengo muito regular, nem mesmo nessa sequência invicta. Então é preciso que alguns jogadores também deem outra resposta e é normal que nesse período de oscilação, um técnico buscando uma equipe ideal, um ou outro medalhão seja preterido. O Flamengo está realmente partindo para dentro. O Flamengo está realmente brigando para dessa vez consumar a vinda do Wendel para jogar no nosso clube. O Wendel, você sabe, ex-meio-campista do Fluminense, um jogador que o Flamengo já vem tentando há muito tempo, faz parte de uma geração, nós temos que admitir, de jogadores lá de Xerém, que é a base do Fluminense, que se consagraram no futebol. E eu quero dizer a você, meu amigo, que dentre todos esses jogadores que o Flamengo tentou contratar do Fluminense, independente do Gerson, que está vivendo uma fase muito boa, independente do Pedro, do Ayrton Lucas, enfim, independente do sucesso que esses jogadores tiveram mundo afora, para mim, eu considero o Wendel o melhor de todos esses jogadores que já emanaram ali da base do Fluminense. E o Flamengo, há muito tempo, meus amigos, tenta a contratação desse jogador, que pode jogar em várias áreas do meio campo. Isso é muito importante. Ele entra como segundo volante, ele entra como meia-direita, ele entra ali como terceiro homem do meio campo, às vezes ele entra pela meia esquerda. É realmente um jogador muito bom de bola e que teve a liberação do seu clube, Zenit, para poder negociar contratos com outros clubes, ou seja, a liberação dele foi facilitada dessa vez. Em outra oportunidade, não havia sido. E essa outra oportunidade que o Flamengo tentava, envidava todos os esforços para trazer o jogador, se eu não estou enganado, no meio do ano passado, o Flamengo tentou trazê-lo e não conseguiu. Aliás, o Wendel já está no radar do Flamengo há muito tempo. O Marcos Braz nunca escondeu que gostaria muito de trazer esse jogador para o Flamengo. E em outras oportunidades, o que exatamente teria emperrado as negociações, vocês sabem disso, eu não estou falando nada de anormal para você, o que teria emperrado foram os valores do Wendel, que é um jogador muito caro. Você vai dizer assim para mim, Gil, ele já teve problemas disciplinares
em outras equipes, inclusive foi até afastado treinando com o time B dessas equipes. Acho que era um jogador mais jovem, era um jogador que iniciava a sua carreira, demorou um pouco para se adaptar ao futebol internacional, porém nunca saiu de lá. É um jogador que sempre teve muito mercado lá na Europa, como eu não tenho nenhuma dúvida, continua a ter esse mercado. E a gente tem aqui, rapaziada, ó, coluna do Flamengo dando conta da informação. Zenit libera o Wendel para procurar novo clube. Olha aí, galera. Fla tentou contratação no início do ano. A informação é do jornalista Fábio Aleixo, ele que é brasileiro, especialista na cobertura do futebol russo. Ele mora na Rússia, aliás. Tá aí, ó. Ainda que o Wendel tenha contrato até junho de 2027, o Zenit entende que o jogador pode sair do clube já nesta janela e colocou na lista de negociáveis. A informação foi divulgada pelo Fábio Aleixo, rapaziada. Então tá aí, ó, oportunidade de ouro do Flamengo acertar a contratação de um grande meio-campista, hein? E ó, pelo que eu apurei, o Papa apurou, a gente perguntou para uma pessoa da diretoria do Flamengo, e aí, o Wendel? A pessoa botou, bom nome. Não falou mais nada. E o Wendel já expôs pro próprio Gabriel, que tá esperando pelo Braz, né, e quer vir jogar no Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.